pessoal, beleza? Meu nome é Jean, está começando aqui mais um vídeo no canal ScriptDeep e dessa vez, pessoal, começando aqui dando continuidade às aulas de programação em Python, ok? Dessa vez eu vou estar falando sobre condicional em Python, ok? Então, para começar, o que é uma condicional, ok? Vamos lá. O nosso código, né, como a gente já sabe, a gente pode criar várias linhas de código, podemos colocar, podemos declarar uma variável, etc, ok? Bem, tudo isso vai seguir uma linha, correto? Agora, vocês têm que parar para pensar o seguinte. Na última aula eu dei um exemplo de criar um login para um site, ok? Para quem quiser ver, tá aí na playlist, a última aula, vai lá e assiste, ok? E, bem, naquela aula eu estava dando um exemplo sobre como criar uma coisinha simples de login de um site qualquer, etc. Só que tem alguns problemas, ok? Quais são os problemas? Primeiro, e se por acaso o usuário ele não colocar um nome de usuário, se ele não colocar uma senha ou então um limite, existe um limite de caracteres para colocar uma senha, ok? Então tudo isso são regras que geralmente os sites eles possuem, ok? E como é que nós poderíamos fazer isso, ok? Até agora, com o nosso conhecimento, não dá para fazer uma coisa desse tipo. Mas, com o que eu vou falar agora nessa aula, nós conseguiremos fazer essas coisas, ok? Então, o condicional é basicamente o seguinte. Na verdade, muitas vezes é chamado também de controle de fluxo, ok? Que pelo nome já fala. Se algo ocorrer, ok? Se algo estiver certo, vai executar tal bloco de código. Se algo estiver errado, vai executar outro bloco de código, ok? Então é basicamente isso, controle de fluxo. Acho que para vocês deve estar um pouco confuso, mas eu vou estar agora mostrando na prática como é que faz isso, ok? Então, condicional em Python, nós utilizamos if, elif e else, ok? Bem, primeiramente vamos estar falando sobre o if. O if, pessoal, nós podemos declarar aqui if, ok? Em inglês significa se, ok? E depois colocamos aqui um valor booleano, ok? Por exemplo, true, ok? If true. Mas agora vocês devem parar para pensar. Tá, ok. If true, etc. Tá. Se isso for verdadeiro, vai executar tal linha. Bem, como disse, a gente tem que passar aqui um valor booleano, mas vocês têm que se lembrar das aulas passadas, quando eu falei sobre operadores, comparação, etc, ok? Então, como nós já sabemos, se fizermos uma comparação, por exemplo, 34 maior do que 23, ele vai retornar um valor booleano. No caso dessa comparação, ele vai retornar um true, ok? Então, nós podemos estar utilizando comparação aqui dentro do bloco if, ok? E, continuando agora a sintaxe, nós podemos colocar if, um valor booleano, no caso, essa comparação que irá retornar para nós um valor booleano, e depois colocamos dois pontos, ok? Depois apertamos Enter aqui no idle do Python. Vocês podem ver que já dá aqui um espaçamento, ok? Mas se vocês estiverem usando um bloco de texto, que não seja uma ideia ou qualquer coisa assim, então vocês têm que dar um tab, ok? Vai ser... Essas daqui são as regras para blocos de código, ok? Aqui no Python, ok? Vocês apertam Tab e continuam aqui, ok? Basicamente isso é um bloco de código. Em Java, por exemplo, vocês precisam colocar chaves e depois colocam um espaçamento, um tab, e depois vocês fecham com chaves. Aqui em Java é diferente, você só precisa colocar dois pontos e dar um espaçamento de um tab, ok? Bem, continuando agora, se 34 for maior do que 23, então o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui um print. 34 é maior que 23, ok? Eu vou dar F5 aqui, salvar. E vou vir aqui em área de trabalho. Nome, Page Program, salvar. Prontinho. Executando aqui o código. E apareceu print 34 é maior do que 23, ok? Agora vamos fazer uma coisa um pouco mais legal. Vamos colocar aqui idade, ok? Idade vai receber o valor de 18. Isso é um exemplo que muita gente utiliza, né? Para as aulas, etc. Vou estar utilizando aqui também. Bem, if idade for maior ou igual a 18, print você pode dirigir, ok? Beleza.
Então vai executar aqui o código. Como vocês já entenderam, ele vai executar. Por que ele vai executar? Porque idade é maior ou igual a 18, ok? Basicamente isso aqui, o bloco if, ok? Agora nós temos outro bloco, que é o bloco else, ok? O que é o bloco else? O bloco else é basicamente senão, ok? Em inglês, ele significa senão. Ou seja, se a idade for maior ou igual a 18, print você pode dirigir. Se não, vai executar um outro código. Aqui no bloco else, eu não preciso colocar valor booleano nem nada disso, ok? Porque o else ele já funciona como uma finalização, que é tipo assim, se aquilo ali não ocorrer, isso aqui vai acontecer e pronto, sabe? Não precisa estar passando um valor booleano, não precisa colocar uma comparação com qualquer coisa, ok? Por exemplo, idade maior ou igual a 18. Se for, então pode dirigir. Agora, na vida real, se a pessoa não tiver 18 anos, ela não pode dirigir. Então, não existe alternativa, não existe comparação nem nada, ok? Então, é só um else e você coloca o bloco de código que você quer. Então, eu vou colocar aqui um print. Você não pode dirigir, ok? Você não pode dirigir. F5. Pronto, aqui apareceu você pode dirigir. Por quê? Porque a idade está como 18, ok? Então, se eu colocar agora a idade como 16, vamos ver o que acontece. F5, você não pode dirigir. Então, é basicamente isso que acontece, ok? Então, esse daí é o bloco if e else, ok? E agora nós temos um outro bloco, que é o bloco elif, ok? Elif. O que é esse bloco elif? O bloco elif ele vai ficar no meio, ele vai ficar entre o bloco if e o bloco else, ok? O elif vai ser basicamente um else, só que com uma alternativa, digamos assim. Bem, eu vou pensar aqui um exemplo para dar para vocês. Deixa eu ver. If. Tá, ok. If nível, ok? If nível. If nível 2, certo? Se nível for igual a 3, se nível for igual a 3, você está na faculdade, ok? Elif nível igual a 2, print, você está no ensino médio, ok? Colocar agora um elif nível foi igual a 3, igual a 3 não, igual a 1, print, você está no ensino fundamental, else print, else print, você está trabalhando. Ok. Então, com esse exemplo aqui, nós podemos já estar entendendo sobre if, elif, else. Ok? Então, só recapitulando, o if ele vai ser se algo for verdadeiro, então ele vai executar aqui esse bloco de código e ele vai continuar. Ele não vai executar o else e ele não vai executar elif, ok? Ele vai executar um desse daqui, ok? Um desses blocos. Então, se nível é igual a 3, você está na faculdade. Se aqui for falso, então ele vai passar para o elif, ok? Se nível for igual a 2, você está no ensino médio. Se aqui também for falso, ele vai passar para o nível 1, para o outro elif. Se nível for igual a 1, você está no ensino fundamental. E caso todos esses três aqui, essas três alternativas, não forem verdadeiras, então ele vai executar por final o else, ok? Você está trabalhando. Então vou executar aqui. E está aparecendo aqui, você está no ensino médio. Por quê? Porque o nível está definido como 2. Se eu definir aqui o nível como sendo 67, que não está aqui em nenhum desses elifs, vai aparecer que você está trabalhando, ok? Se eu definir o nível como sendo 3, vai aparecer você está na faculdade. E se eu definir o nível como sendo 1,
vai aparecer você está no ensino fundamental, ok? Então é basicamente isso, condicionais em Python e também outras linguagens de programação que são chamadas de controle de fluxo, etc, ok? Isso aqui é uma coisa muito importante, também uma das coisas muito importantes que vocês irão ver e estar utilizando nos seus projetos, em todas as linguagens provavelmente, ok? Todas as linguagens possuem condicionais. E espero que vocês pratiquem bastante com condicionais, que é muito importante, ok? Agora, uma última coisa que eu quero falar é sobre operadores lógicos. Acho que eu não falei. Eu falei sobre operadores de comparação, etc., mas acho que eu não tinha falado sobre operadores lógicos. Vamos lá. O que são operadores lógicos? Como eu falei aqui, existe uma comparação, né? Isso aqui é uma comparação, esse daqui é uma comparação também, etc. Operadores lógicos, eles são basicamente uma extensão de uma comparação, ok? Como assim? Nós temos três operadores lógicos aqui no Python, que são AND, OR e NOT, ok? AND, OR e NOT. O AND, ele basicamente vai juntar uma comparação com outra, ok? Então, por exemplo, vou colocar aqui nível 3, colocar aqui o seguinte, if nível foi igual a 3, AND nível foi igual a 2, AND. Não, vou fazer uma outra coisa. Tá, vou fazer o seguinte. Idade vai receber o valor de 18 e dinheiro vai receber o valor de 34 mil, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, if idade for maior ou igual a 18 and dinheiro for maior ou igual a 30 mil, você pode comprar um carro, ok? Então, o que, vai acontecer aqui? O AND, ele vai servir como ele é um comparador que ele vai juntar comparações, digamos assim. Bem, se idade for maior ou igual a 18 e dinheiro for maior ou igual a 30 mil, você pode comprar um carro. Ou seja, se aqui for true e aqui for true, ele vai executar aqui o bloco de código, ok? Mas se um desses for false, ele não vai executar, ok? As duas comparações precisam ser verdadeiras, ok? Para esse bloco aqui ser executado, certo? Então, se a idade não for, ele tiver dinheiro suficiente, mas ele não tiver maior do que 18 anos, então ele não pode comprar um carro. Agora, se ele for maior do que 18 anos e não tiver dinheiro, ele também não pode comprar o carro. Você não pode comprar o carro se as duas comparações forem verdadeiras, ok? Então é basicamente isso que o AND serve, ok? Posso fazer aqui ANDs infinitos, ok? Posso colocar AND, uma comparação, AND, outra comparação, etc, ok? E uma coisa importante é o seguinte, se o AND, se aqui for falso, ele não vai executar aqui essa linha aqui, ok? Essa comparação. Então, se aqui for falso, ele já sai aqui dessa comparação aqui, ok? Para estarmos testando isso, bora fazer o seguinte. Vou colocar aqui print fim de execução, ok? Fim de execução. E vou fazer o seguinte, vou colocar aqui propositalmente um erro de lógica, ok? Vou colocar int e uma string contendo letras, ok? Se vocês não se lembram, na aula de conversões de tipos primitivos, eu falei que não é possível fazer essa conversão aqui, porque isso aqui não é número inteiro, isso aqui são letras, ok? São caracteres, então não dá para converter. Se eu tentar fazer isso aqui, ele vai dar um erro, ok? Então, para vocês só verem que isso aqui não vai ser executado. Eu vou colocar aqui, idade vai receber o valor 16, ok? Então, isso aqui, como vocês já devem saber, isso aqui vai ser false, ok? Então, bora ver o que vai acontecer se ele vai dar um erro ou não. Dá aqui um F5.
E pronto, deu fim de execução. Ou seja, ele não executou essa linha aqui, essa parte aqui da comparação, ok? Então, basicamente isso aqui, se isso aqui for false, essa parte, o restante não vai ser executado, ok? Agora, se eu colocar aqui 18, ou seja, isso aqui vai ser true, ele vai ser executado e vai dar um erro, ok? Tá falando que não é possível converter para int. Então, é basicamente isso, que é para isso que funciona o AND, ok? Agora, nós temos o outro operador lógico, que é o OR, ok? Então, o OR, ele significa em inglês ou, ok? E podemos fazer o seguinte, idade, não vou colocar mais idade, vou colocar aqui nível, foi igual a 3, OR nível foi igual a 2, OR nível foi igual a 1, ok? E aqui eu vou trocar, vou colocar aqui, você está estudando, ok? E aqui o nível eu vou colocar como sendo 3, 2, 1, quer dizer, vou colocar aqui nível vai ser bula de 1, pronto. Então, o OR ele vai funcionar quase da mesma maneira, só que um pouco inversa do AND. O que o OR vai fazer? Se uma dessas expressões aqui forem true, então ele vai executar o código, ok? Agora, se todas elas for false, ele não vai executar, ok? Uma dessas precisa ser true. Então, eu estou passando aqui nível, vai receber o valor de 1 e ele vai ser executado aqui o print, você está estudando, ok? Por quê? Porque o nível, mesmo ele não sendo 3 e não sendo 2, ele ainda é 1, ou seja, essa comparação aqui ela é verdadeira, por isso que vai ser executada aqui essa linha de código, ok? Então é basicamente isso que faz o operador lógico OR. E por fim nós temos o NOT. O NOT ele vai ser uma negação de uma variável, digamos assim, ok? Vai ser uma negação. Então, vou colocar aqui nível não, vou colocar idade. Vai receber o valor de 18, ok? Idade vai receber o valor de 18. Agora, if idade for maior ou igual a 18. Pronto. Você pode dirigir, ok? Então, bem, como nós já sabemos, vai executar aqui o print porque a idade está setado como 18. Agora, o que acontece se colocamos aqui um not? If not, ok? Não vai ser executado print nenhum. Por quê? Porque aqui na comparação ele vai retornar true, ok? E como estamos fazendo uma negação, o true ele vai virar false, ok? Logo, não vai ser executado esse código. Agora, se eu colocasse o seguinte, idade menor ou igual a 18 e colocar um not F5, opa, fazer o seguinte, para facilitar minha vida, vou colocar aqui um boolean, ok? Só para ficar mais fácil para entender. If not boolean, receive o valor de true. If not boolean, pronto. Imprimindo, certo? Beleza, vou executar aqui, F5, e não executou aqui o print. Por quê? Porque o boolean está definido aqui como true, ok? Como você está fazendo uma negação, o true passa a ser false. Agora, se eu defino aqui como sendo false, ele vai imprimir, ok? Porque está fazendo aqui uma negação, ou seja, o false ele vira true, ok? Então é basicamente isso, para isso que serve o operador not, ok? E o not ele às vezes, no início eu achava que ele era um operador que não fazia tanta diferença, mas na verdade faz sim. Ele é muito útil no código, ok? Ele é muito importante. Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem aí comentar o que você está respondendo. E é basicamente isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Continuem aí praticando, ok? Porque é praticando que vocês conseguem melhorar. Consegue entender um pouco mais, ok? Sobre o assunto. E é isso. Um grande abraço, valeu, falou e tchau.